Existe uma iniciativa séria que pode vingar na Câmara dos Deputados para vetar o casamento homoafetivo no Brasil. Essa é a notícia, isso é breaking news. E logo de cara vou dizer, né? Se você não prestar atenção e não se manifestar, esses caras têm tudo para conseguir o que eles querem. Vamos tentar compreender passo a passo aqui essa história. Vamos começar com a nossa querida Band News. Notícia velha, de 12 dias atrás. Ah, tá me mostrando por quê. Vai fazer sentido. Vem comigo. Foi adiada nesta terça-feira pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, na Câmara dos Deputados, a votação de um parecer favorável a um projeto que busca vetar o casamento civil homoafetivo. O parecer da comissão foi elaborado pelo deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, que defende a rejeição de um projeto apresentado pelo então deputado Clodovil Hernandes, do PTC. De São Paulo, em 2007, e de outros 7 projetos. O parlamentar defende ainda a determinação da Constituição que a união estável deve ser apenas entre homem e mulher. Já o texto do então deputado Clodovil propunha a inclusão do Código Civil, lá a possibilidade de que 2 pessoas do mesmo sexo possam constituir união homoafetiva por meio de um contrato em que dispunham sobre suas relações patrimoniais. Do texto anterior, a união estável entre pessoas do mesmo sexo é reconhecida como entidade familiar desde 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, mas os deputados querem dar esse passo para trás aí, alguns deles, aqueles mais radicais. Para o cumprimento da decisão, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou que nenhum cartório poderia recusar a celebração dessas uniões. A Câmara dos Deputados, você sabe o básico de como funciona, né? Tudo tem que passar pelas comissões específicas. Tem uma que é muito importante, que é a de Constituição e Justiça, que é para ver se a coisa é legal, se não contraria o que já está na Constituição e tal, né? E aí, depois de passar por essas comissões, vai a plenário, primeira, segunda votação, sanção, e aí tá valendo, né? Só que eu mostrei a notícia velha e disse para você que era importante para entender o contexto. Vem comigo que agora você vai perceber que eu estava certo. Vamos ler Poder 360. Então, há 2 semanas, ou quase, os caras estavam adiando. E agora, a notícia da vez é: marca a votação do projeto de lei contra a união homoafetiva. Beleza. Então, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família deve analisar um projeto de lei que pretende vetar o casamento de pessoas com o mesmo sexo. Ah, então agora chegou a hora. Agora essa comissão vai se debruçar sobre esse projeto, né? E depois de passar por essa comissão tem todos os outros trâmites, né? Mas é mais um passo aí que esse projeto está dando, né? Então isso é perigoso e a gente precisa prestar atenção. Na Câmara dos Deputados tem gente se manifestando contra, ainda bem, né? E de todos os perfis de parlamentar que você poderia ver engajados nessa questão, de todos, cara, que tá um pastor se manifestando contra essa iniciativa. O Henrique Vieira, né? Filiado ao PSOL. Bora ouvir o Henrique Vieira, porque ele está em contato com os argumentos desses religiosos, são deputados religiosos, que estão tentando vetar a união civil lá. Vamos ver o que ele acha desses argumentos. Pois é, os argumentos são estarrecedores. Eu até queria dizer que eu nem caracterizo como conservadores, viu? Eu consigo dialogar com conservadores e trocar ideias sobre... Eu também. Eu super compreendo quem ama a sua cultura, quem se apega à sua cultura a ponto de não querer ver sua cultura ser transformada, né? Que é uma coisa que acontece naturalmente com o tempo. Eu compreendo esse tipo de apego, né? Agora, alguns frutos desse apego geram estagnação, né, cara? Ou coisa pior. No mundo. Eu caracterizo como fundamentalismo religioso, ou até mesmo extremismo religioso, porque é a negação do direito da existência do outro. É tentar utilizar o Estado, a regulação jurídica, para impor uma versão religiosa sobre o conjunto da sociedade. Isso é violento. E eu vou dizer uma coisa para vocês e quem está nos assistindo. Os argumentos que eles colocam... Por exemplo, tem uma parte do texto do relator que fala que a relação entre pessoas do mesmo sexo contraria a verdade do ser humano. Pode estar na lei isso, gente? Hein? Será que pode estar na lei uma expressão como a verdade do ser humano? Se isso tiver na literatura que ele distribui lá para os fiéis da igreja dele, tudo bem, não é problema meu.
Mas no texto oficial, dentro da Constituição ou dentro da burocracia do Estado, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Eu não quero morar num país que está disposto a matar os seus. Isso é uma doideira. Com base jurídica, histórica, filosófica, ele cria uma verdade e quem não está de acordo com isso é como se fosse uma espécie de sub-humano ou não verdadeiramente humano. Esse preceito moral, ao longo da história, já impediu mulher de votar, já justificou perseguição aos judeus, segregação racial contra o povo negro. É a mesma lógica moral de você criar uma categoria inferior, sub-humana, e não reconhecer nela direitos plenos. Também fala sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser contrário à natureza, porque não tem função biológica e procriativa. São argumentos, assim, estarrecedores. E, por fim, diz respeito ao Estado laico, porque diz que o Brasil é um país de maioria cristã. Bem, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão e eu defendo a democracia, o Estado laico e a diversidade. Então, numa tacada só, ele desrespeita a pluralidade de crenças religiosas e a não crença religiosa no Brasil, a própria diversidade que existe dentro do cristianismo, de pessoas que acreditam que o amor é a base de tudo. Portanto, ele cria o sub-humano, o antinatural e o herege. Ou seja, é um projeto, sinceramente, para além do conservadorismo. Tem dispositivos fascistas, arbitrários, num país que a cada 34 horas um LGBTQIA+, é assassinado por motivo de ódio. No país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Pois é, são as questões trazidas ali pelo pastor Henrique Vieira, que conversou com a Globo News na manhã da terça-feira, né? A mesma terça-feira em que a comissão ali vai se debruçar sobre esse projeto, né? Eu tenho um outro trecho aqui do Henrique Vieira, porque ele vai explorar o papel do ódio numa iniciativa dessas, né? O ódio, de acordo com ele, é lucrativo. Eu acho que você já ouviu esse papo antes, mas talvez não tenha ouvido assim, de maneira tão organizada, com um texto tão claro, tão limpo, tão compreensível. Fala muito bem o pastor Henrique, né? Cadê ele? Então, essa tentativa de sequestrar o cristianismo pela extrema-direita, nós não podemos reproduzir essa ideia. Há milhões de LGBTs, inclusive cristãos, que amam Jesus e o Evangelho e querem continuar exercendo quem são, seu desejo, sua identidade de gênero e sua sexualidade. Portanto, há diversidade. E assim, tem outro elemento, mesmo quem, a partir da sua compreensão, não concorda, o que isso tem a ver com regular a vida do outro pelo Estado? A pessoa pode manter o seu raciocínio, a sua concepção de mundo religiosa e respeitar a existência do outro diante do Estado, que não é uma extensão da igreja, nem poderia ser. E até o protestantismo, historicamente, nasce reivindicando a separação entre Estado e igreja. Portanto, essas pessoas nem conhecem a história do protestantismo, contrariam o espírito da diversidade, não respeitam nem amam o próximo. Por que isso? Porque é sobrevivência política, porque é melancia na cabeça, é querer crescer o ódio. Atenção a isso, o ódio é funcional, lucrativo e interessante para a extrema-direita. Eles crescem não na afirmação positiva, eles crescem na depreciação da existência do outro. Isso gera likes, compartilhamentos e, infelizmente, eleitores. E ele tem razão, cara. Quem explora os piores sentimentos nos corações dos homens e das mulheres certamente poderá reinar sobre eles, poderá manipular esses sentimentos e se tornar uma liderança, se destacar, ser exaltado, até ficar rico. Vale a pena, essas pessoas reinam, mas reinam sobre um mundo contaminado pelo que há de pior no coração de cada um de nós.